E então a gente inicia aqui o nosso encontro inicial aonde eu vou mostrar para vocês a estrutura que a gente vai seguir. Essa estrutura já está sendo criada dentro do Notion, que foi aquele documento que eu mostrei para vocês hoje, que está ficando muito legal. A gente não tinha isso, mas aquilo vai ser um guia para vocês. Vocês vão entrar ali no Notion, que é um documento online, que dá para você acessar tanto no celular quanto no computador. E aí vai ter todas as aulas, o passo a passo que você precisa fazer, e só um botãozinho para você dar check naquilo que você já fez. Já tem o linkzinho da aula, já tem um resuminho da aula ali, e às vezes eu vou inserir dentro do Notion o documento, o que eu insiro dentro da ferramenta, lá onde você vê o vídeo, o anexo, às vezes eu vou inserir de novo lá no Notion para você não ter trabalho, tá? Porque a ideia da mentoria é eu realmente diminuir o seu tempo. É para você realmente ter mais facilidade em encontrar as coisas. Então, esses manuais, tudo isso que eu estou criando, eu estou fazendo junto, porque eu estou atualizando todo esse modelo para que cada vez ele fique mais prático, né? Nós já estamos aqui na turma 5, então sejam bem-vindas à nossa turma 5. Vocês estão dando continuidade a um processo muito bonito. Várias pessoas já estão me mandando muitos depoimentos de resultados que estão tendo. Tenho certeza que o próximo depoimento vai ser o de vocês, mas a gente vai também aprender a não ter tanta ansiedade pelo resultado, porque quando a gente está num processo de aceleração como esse, é normal a gente já ficar esperando, assim, ai, sei lá, será que agora já vai acontecer aquilo que eu estou manifestando? E não é assim. Tudo é um processo. Mas na hora que vocês menos esperarem, vocês vão estar dando conta de coisas que vocês jamais achariam que você ia dar conta. Então, para a gente iniciar aqui, eu vou compartilhar minha tela um pouquinho com vocês, dando para vocês, sejam bem-vindas, minhas visionárias. Então, eu chamo vocês de criadoras e visionárias. Por quê? Pessoas que querem mudar a sua realidade precisam mudar de visão de vida. E aí, essa foto aqui, ela diz muito sobre colocar o óculos, que é o óculos da verdade. Quando a gente começa a querer mudar de vida, a gente precisa naturalmente colocar o óculos da vida que a gente quer viver e fechar os olhos para muitas coisas que não são reais que a gente está vivendo aqui agora. Então, durante muito tempo, se você enxergou a sua vida de uma maneira limitada, saiba que é exatamente por esse motivo que você não criou a vida que você desejava. Porque nós aqui na Matrix, a gente é muito levado pelas coisas do momento. Nós temos as nossas emoções. E as nossas emoções, ela nos conduz porque é muito forte. Então, as emoções básicas, a gente também vai aprender sobre isso, não nesse encontro, nas aulas extras, para vocês terem educação emocional. Mas, basicamente, a gente tem a raiva, tem a tristeza, o amor e a alegria, são as quatro emoções básicas. E a gente fica se perdendo muito nesse lugar. E a gente fica dominado pelas emoções. Então, para ser uma visionária, criadora, você vai precisar enxergar longe, focar no que você quer, no seu objetivo, não tirar o olho desse objetivo até que ele se manifeste e fechar os olhos para as outras coisas, porque não dá para fazer tudo. Isso é uma realidade. E a gente está muito acostumado a querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vai ter uma educação emocional e uma educação de foco para que a gente possa realizar os nossos objetivos. A gente vai ter uma compreensão como funcionam as leis universais e o que que a gente precisa fazer durante um certo tempo para que uma realidade se manifeste. Então, você vai precisar ver a vida de uma nova lente. Agora, você aqui comigo faz um compromisso de alinhar a lei universal do progresso, onde nós teremos aqui como nosso guia um dos provérbios que
ditam a minha jornada, que é o maior provérbio para mim, a maior verdade que existe, que veio do Mestre Jesus. Conheceis a verdade, que ela vos libertará, e antes te indignará. Eu não sei se vocês já tinham ouvido essa última parte, que é essa daqui, ó, mas antes te indignarás. Isso daqui não é colocado nos livros de provérbios. Por quê? Porque quem escreveu isso daqui achava que era errado ter raiva. Só que, na verdade, a raiva, ela é muito boa para a gente criar uma nova realidade. Com certeza, você só entrou nessa mentoria, nesse processo, porque em algum nível você já ficou com raiva de não ter conseguido realizar algumas coisas na sua vida, certo? A raiva te motivou em algum nível a falar: chega, agora vai ser diferente. E não é uma raiva da vida, não é uma ingratidão, não é isso. Mas é tipo assim: por que que eu tô tentando, tentando, tentando e as coisas não estão acontecendo? Então eu me indigno com uma realidade medíocre que eu tô criando, e aí, por conta disso, eu me motivo a buscar uma saída. Então, é essa raiva. A raiva que Jesus quis dizer da indignação não é da ingratidão, ao contrário do que as pessoas pensam. A gente não precisa ser ingrato para a gente ter raiva. A raiva, ela nos ajuda a gente crescer. A raiva ajuda a gente a florescer, porque a raiva ela motiva a gente a mudar. E aqui a gente vai causar sim uma mudança muito grande de mentalidade. Então, o que que é o Prospere Sua Mente? Ele é um programa de mudança de mentalidade e expansão de consciência. Você vai sair com uma outra visão de vida. Eu vou colocar um óculos, talvez é um óculos que você nunca tenha enxergado. E aqui a gente vai viver o quê? São estudos práticos que a gente passa no nosso dia a dia, que deriva da energia original. A energia original que cria a nossa vida são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles criam todo o direcionamento de vida. O que você pensa é o que faz as suas emoções aflorarem. O que você sente, que são as suas emoções, elas ditam os seus hábitos. E os seus hábitos criam a sua realidade. Na prática, funciona assim. Se você pensa, eu sou incapaz de algo, você sente o sentimento de incapacidade. Se você sente o sentimento de incapacidade, isso vai influenciar nos seus hábitos, porque você não vai dar um passo. Por se sentir incapaz, você recua. E aí, o que vai decidir se você vai criar uma nova realidade ou não é o quanto você dá um passo para frente ou não. É uma decisão. Então, eu quero mudar de carreira. Você vai precisar dar um passo. Se você acredita que você não é capaz, é porque você pensa que você não é capaz. Então, você não vai criar essa realidade. Já acreditou que é capaz? Você se motiva a dar um passo e cria essa realidade. Então, não é uma mágica, é ciência isso. Inclusive, a neurociência tem explicado muito esses movimentos. A nossa criação da realidade, ela parte de um pensamento, e a gente vai falar um pouco sobre isso, principalmente quando a gente estiver aprofundando na lei do pensamento, tá? O nosso objetivo aqui é capacitar nós, trazendo uma nova consciência, para viver uma vida diferente, para criar uma nova realidade. Todos os objetivos que você tem na sua vida, a realidade que você quer viver, ela já está disponível. Então, digamos que você quer ganhar mais dinheiro. O dinheiro que você quer já existe. Eu quero mais cliente. As clientes que você quer também já existe. Eu quero um relacionamento amoroso. Ou quero melhorar o meu relacionamento atual. Bom, se você quer um relacionamento amoroso, a pessoa com qual você vai se relacionar também já existe. Se você quer melhorar o seu relacionamento, você já está no relacionamento, então você pode mudar essa realidade.
Se você quer mudar o seu corpo físico, você também tem tudo ao seu dispor para fazer. Alimentação, exercícios, qualquer coisa que você quiser criar já está aqui disponível para você. Mas o que está impedindo você de criar essa realidade é exatamente o que você pensa sobre isso. Então, esse é o objetivo central, é capacitar você através da sua autoimagem, com o alinhamento das leis universais e uma rotina prática para você criar a sua realidade de uma maneira muito mais fácil, porque quando a gente muda a mente e a gente entende a expansão de consciência, a gente começa a se tornar uma pessoa que é magnética. Você vai se tornar uma pessoa magnética, mas você só vai se tornar essa pessoa magnética se você souber os princípios para fazer isso acontecer. Então, os fundamentos que a gente traz aqui e os pilares é um estudo muito profundo de pensamentos, sentimentos e como que isso se traduz para uma realidade, tá? E aí a gente vai falar sobre alguns pontos que eu não vou aprofundar aqui hoje, porque teremos aulas específicas só para isso. Mas a gente vai falar sobre, por exemplo, a organização dos pensamentos. A gente vai entrar no assunto de que pensamento é energia. E essa energia, ela se move em uma frequência. Os seus pensamentos, eles já estão se movendo em alguma frequência. Mas é que você não sabe quais são essas frequências, mas ele já está numa velocidade. A gente vai entender que essa realidade que a gente está vivendo agora, ela é como se fosse a energia do seu pensamento criada aqui. Exemplo, quando você pensa que você quer algo, aquilo ainda está no seu pensamento. O que que você vai precisar fazer? E o que que a gente vai aprender aqui? A como sustentar esse pensamento para que ele se transforme numa realidade. A gente vai entender que organizar os nossos pensamentos para que isso aconteça é a chave para a gente criar a vida que a gente deseja. A gente vai aprender a sustentar esse pensamento até que ele se torne uma realidade. A gente vai entender também que as leis universais, elas funcionam perfeitamente. Então, o pensamento, ele é uma lei. Existe uma lei para o pensamento. A gente também vai falar sobre a lei do pensamento. Então, se é uma lei, o que que significa? E o que que a gente vai estudar quando a gente estiver falando sobre as leis? É uma lei, então funciona para 100% dos casos. Não é assim, ai, se a Leidiane fizer vai dar certo, ou se a Milena fizer vai dar certo e para a Cláudia vai dar errado. Não, é lei. A lei diz que, se for feito de uma certa maneira, isso vai funcionar. Então, a gente também vai entender sobre isso. Então, quando eu aprendo a sustentar meu pensamento durante um certo tempo, eu entendo que aquilo se manifesta em uma realidade física e existe um porquê disso acontecer. E a gente vai abordar essas leis. A gente vai abordar 4 leis principais. A principal lei é a lei de causa e efeito, que fala pra gente que tudo que a gente plantar, a gente colhe. Então, por exemplo, tudo que você tem feito hoje, direcionado para as coisas que você quer, você vai colher lá na frente. Mas o que você não fizer, você não vai colher. E a gente vai entender, por exemplo, linkando lá com o nosso nível de consciência, com o nosso estágio da consciência, que quando a gente está, por exemplo, no estágio de consciência criança, a gente não quer plantar, a gente só quer colher. Quando a gente está no estágio de consciência adulta, a gente planta, mas tem dificuldade de colher, porque se torna muito rígida. Então, o que que a gente vai precisar fazer? Balancear esses dois pontos. Por quê? Porque é lei, causa e efeito. A gente vai entender também sobre a lei do livre-arbítrio, que também é uma lei que diz que é o seguinte: o que você decide
é maior do que tudo. Então, toda decisão tem uma energia. Se você ainda não decidiu, você só quer, mas você ainda não decidiu, não existe energia suficiente para isso se manifestar aqui. Exemplo: nossa, eu quero muito mais clientes. Isso tem uma energia. Eu quero. Significa que eu não tenho. Então, eu estou em falta. Então, eu estou em escassez, porque eu quero. Agora, quando eu decido eu terei mais clientes, ou eu já tenho mais clientes. A lei do livre-arbítrio, ela nos mostra que uma coisa só se manifesta na sua vida quando ela tem um direcionamento de vida, quando ela tem essa energia. Ou seja, eu não quero ter mais clientes, eu terei mais clientes e farei de tudo para que isso se manifeste. Percebe a energia? A gente vai falar sobre a lei do livre-arbítrio. Uma outra lei que a gente vai falar também é sobre a lei da vibração. E tá tudo ligado. Quando você tá lá, escolheu alguma coisa, usou o seu livre-arbítrio, tomou uma decisão, ou seja, agora vai ser isso. Por exemplo, quando eu decidi, agora eu vou fazer uma transição de carreira, não teve o plano B. Não teve. Porque se a gente der essa oportunidade para a mente, a gente vai se sabotar. Porque geralmente o plano B é o mais fácil, ou é o menos pior, ou é aquele assim, ai, se nada der certo, sei lá, eu vou vender cachorro quente na praia. Se nada der certo, eu vou vender as minhas joias. Esse é o plano B que a gente fica criando. Quando a gente toma uma decisão através da lei do livre-arbítrio, não tem volta. Por que que é bom não ter volta? Porque aí você tem energia o suficiente para aplicar naquilo que você quer criar na sua vida. A gente vai falar também dessa lei. Então, as três principais leis que a gente vai falar: lei de causa e efeito, lei do pensamento e lei da vibração. Porque a vibração é o que vai fazer aquilo ser atraído para você com muito mais facilidade. E a gente vai falar também sobre intuição, que você não precisa saber o caminho. Você não precisa saber qual que é o caminho que você vai seguir agora. Você só precisa definir o que você quer. Porque quando você define e você usa a lei do livre-arbítrio, você decidiu, ou seja, é isso que eu quero, essa é a decisão que eu tomei. A partir do momento que você faz isso, você entra num processo de começar a viver essa realidade e o como vai aparecer para você. Exemplo: quando eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira, eu não sabia como que isso ia acontecer. Eu só decidi. É isso. Esse é um objetivo meu. Eu vou fazer essa transição de carreira e eu coloquei uma data para mim, limite, para eu fazer essa transição. Mas óbvio, na época nenhuma eu não tinha nenhum respaldo, eu não tinha um planejamento, eu não tinha uma mentoria como essa, para alguém falar para mim o que que eu tinha que fazer. Foi na loucura. Então eu fui aprendendo que eu não recomendo que vocês façam, por exemplo, uma transição de carreira igual eu fiz. Eu passei muito nervoso, muito medo da escassez, porque eu não tinha dinheiro para fazer uma transição. Então, assim, eu não recomendo, até porque a gente vai falar muito sobre manter o bem-estar, para você não cair na ansiedade, porque quando você cai na ansiedade, você também prejudica a sua vibração para criar a vida que você deseja. Então eu vou passar para vocês aqui tudo que hoje eu aprendi e tudo que hoje eu faço para criar minha realidade com muito mais tranquilidade. Mas quando eu decidi, ó, eu vou fazer uma transição de carreira, eu não sabia como eu ia fazer isso. Eu não tinha um plano. Vamos supor que você decide, não, eu quero uma transição de carreira, você vai fazer uma decisão, uma definição e vai fazer um planejamento para que isso aconteça. E as coisas vão se tornando mais fáceis à medida que você vai aplicando esse método, porque daí você vai compreendendo, você vai tirando os medos, vai tirando a procrastinação, vai tirando os sabotadores, vai entendendo o processo.
Aí você consegue passar por esse processo com muito mais tranquilidade, com muito mais sabedoria e acelerar o seu processo de cocriação. Porque aí na internet, né, o que que o pessoal fala? Só fique pensando naquilo que você quer. Gente, isso não é real, tá? Porque quem pensa só, tá usando só a lei do pensamento. A gente precisa aplicar isso no nosso dia a dia. Então, esses são alguns conceitos que a gente vai estudar ao longo da mentoria, com as aulas paralelas que teremos e algumas ao vivo, porque um dos pilares muito importantes é a autoimagem, onde a gente vai mudar a nossa autoimagem, mas o outro pilar também tão importante é aprofundar nas leis universais do progresso e da prosperidade, tá? E aí, durante esse processo, nós também vamos expandir muito a nossa consciência, tá? Porque a ideia é mudar a mentalidade de vocês. O que que é mudar a mentalidade? Mudar a visão de vida que vocês têm hoje, que é essa visão da sociedade. O sistema já implementou em nós uma visão inclusive muito limitada da realidade. E não só vocês, eu também estou dentro desse sistema. Então a gente vai precisar realmente, sabe aqueles, eu não sei como que chama, não sei se vocês têm cachorro, mas sabe quando o cachorro ele precisa ficar meio isolado assim, que ele vê de um ângulo assim um pouco limitado, que ele não pode se coçar, ele não pode morder e ele fica assim, tipo com um funil aqui, vocês já viram isso? Num primeiro momento, a gente vai precisar fazer isso. Por quê? Porque o foco agora vai ser no que você verdadeiramente quer. Qual é o seu objetivo de vida? Quais os seus objetivos de vida? A nossa aula hoje vai falar sobre nossa visão de vida. E quando eu falo visão, a gente não vai focar em uma coisa. A gente vai focar numa visão de vida. Vocês fizeram a roda da prosperidade? Vocês viram que tem 12 casas lá? Vocês viram que tem casas que vocês estão mais próximo de 10, que é onde vocês estão melhor, e outras que vocês estão menos? O que que eu queria que vocês tivessem de consciência fazendo esse exercício? Eu não sei se vocês tiveram, mas vocês tiveram a consciência de que vocês estão compensando uma coisa na outra? Exemplo, tô legal no relacionamento amoroso, mas não tô bem nas finanças. Então eu me dedico mais aos relacionamentos amorosos, porque ali tá dando certo. É como se eu tivesse assim, tudo bem que eu não tô tão bem financeiramente, mas pelo menos eu tô aqui bem no meu relacionamento amoroso. Eu continuo colocando mais energia no relacionamento amoroso porque eu não quero perder aquilo, só que a minha finança continua ruim. Vocês perceberam essa compensação? Se não perceberam, volta depois na roda da prosperidade de vocês e comecem a ver a compensação, que é o seguinte, aonde você está mais perto de 10, você está compensando aquilo que você está mais perto de zero. Tem pessoas que chegam para mim que estão muito bem no financeiro, mulheres poderosas, só que elas estão muito ruins no relacionamento. Aí a gente começa a linkar os pontos. Quando a gente vai ver, a pessoa que está mal no relacionamento, ela está com a consciência da criança ali. A pessoa que está bem no trabalho, ela está com um nível de consciência de adulta ali, ou seja, ela está conseguindo aplicar a energia dela. E para que que vocês vão ter que fazer sempre essa autoanálise? Para ver aonde é que vocês estão compensando ali na área da sua vida e qual é o seu papel em cada área. Foi fácil para vocês fazerem os dois exercícios? É tranquilo para vocês fazer esse exercício, por exemplo, de 2 ou 3 em 3 meses? Tranquilo para vocês? Porque essa ferramenta é de vocês. E essa é uma ferramenta que eu faço na minha própria vida de 3 em 3 meses, 4 vezes por ano. Então eu recomendo. Por quê?
Isso é o mapa da sua vida. E a roda, quanto mais estiver rodando, mais próspera você tá. Eu fiz essa roda da prosperidade na minha vida, esse ano eu já fiz 2 vezes, mas em dezembro do ano passado para janeiro, eu estava me sentindo muito próspera em vários aspectos da minha vida. E aí eu fiz a roda, estava uma roda mesmo, não estava em compensação. Vocês vão começar a perceber que quando vocês estão com a roda girando mais redonda, é quando o fluxo da prosperidade está dando tudo meio que certo assim na sua vida. Façam essa análise para vocês verem como que é poderoso essas 2 ferramentas de autoconhecimento para você ir equilibrando. Então, entender aqui nesse programa, né, que nós não estamos separados do todo, nós somos parte integrante do todo. Reconhecer o nosso poder pessoal, reconhecer sobre a realidade. Aqui a gente vai obter maior clareza sobre o nosso propósito e missão de vida. Vocês já sabem com clareza qual é o seu propósito e a sua missão de vida? Vão usando aí o chat para eu saber o que que vocês estão falando. Porque a mentoria também é sobre eu entender qual que é a maior dificuldade de vocês para eu poder direcionar, inclusive criando aulas paralelas, tá? E inclusive agregando dentro da mentoria algumas aulas que eu já tenho disponível em outros cursos. Por exemplo, eu tenho um módulo em outro curso para você ter clareza do seu propósito de vida, que é um curso que é exclusivo para quem é terapeuta holística. Mas eu já pensei, inclusive, em colocar esses módulos dentro do Prospere como uma aula para que você tenha mais clareza. Então, se eu perceber que isso é algo que vai ajudar vocês, eu incluo, tá? Então, clareza. Você tem clareza no propósito de vida de vocês e na missão de vida? Porque a ideia também é essa, porque quanto mais clareza você tiver no seu propósito e missão de vida, mais elevado vão ser os seus objetivos. Uma coisa é o objetivo de quem está perdido, outra coisa é o objetivo de quem tem clareza. Quando você tem mais clareza do seu propósito e do seu objetivo de vida, você tem mais energia para colocar e aplicar naquele lugar, tá? O que que você vai conseguir também fazer aqui? Desenvolver a intuição e a conexão com uma sabedoria superior. Expandir a sua visão de mundo e aumentar também a sua compaixão pelas pessoas, porque quando você aumenta a sua compaixão por você mesmo, é natural você aumentar a compaixão pelas pessoas. Você vai se libertar de padrões negativos, crenças, apegos, né? Então, a gente já começou esse processo. Quando a gente começou a identificar na aula zero qual que eram os nossos padrões, e agora com certeza vocês estão com um olhar mais atentas a isso que está acontecendo, você já está se libertando de padrões negativos. Porque padrão negativo não é só crença. Crença é algo que está arraigado ali dentro. Mas padrão negativo é um hábito negativo que você tem na sua vida e você continua agindo porque você não sabia. Agora que você sabe, ai, tô no papel da criança, ou ai, tô no papel na adulta e eu já consigo mudar, que nem eu tive os feedbacks de vocês no nosso último encontro, você já está se libertando dos padrões negativos. Você vai aprender a se valorizar e a cuidar mais do seu corpo e da sua mente, porque tem uma coisa aqui que você vai ter que olhar muito profundamente, é para o seu pensamento. Qual que é os seus padrões de pensamento? O que que você tem pensado frequentemente? Você tem o hábito de observar os seus pensamentos? Você tem o hábito de anotar os seus pensamentos? Você tem um diário onde você escreve quais que são
os pensamentos que você tem. Se eu perguntasse para você a lista dos 5 principais pensamentos que você tem, você saberia me responder? Responde para mim aqui no chat, sim ou não. Porque quando a gente começa a entender a realidade dessa maneira, meus amores, a gente tem que começar a fazer um processo que é o orai e vigiai. O orai e vigiai é a gente dar conta do que a gente está pensando, porque qualquer coisa que a gente pensar, já pensou se cria a sua realidade? Você já pensou nisso? Imagina se todos os pensamentos que você tivesse criassem a sua realidade. O que que você teria criado hoje na sua vida? Sinto meus pensamentos bagunçados. Mas, por exemplo, bagunçados, mas você saberia me dizer os 5 principais pensamentos que você tem todos os dias? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem padrões de pensamento. O que você está pensando hoje, provavelmente é o que você vai pensar amanhã, e provavelmente é o que você pensou ontem. E se eu te dissesse que a sua realidade ela está sendo criada por conta do seu padrão de pensamento, você não iria olhar os seus pensamentos com mais, com mais clareza, com mais objetividade? Você não ia ter cuidado ou colocar mais atenção nos seus pensamentos? Milena, em alguns momentos tem objetivos, carreira, dinheiro relacionado. Só pensa nisso. Ok. Mas, quando eu só penso nisso, aí eu pergunto para você, que se você só pensa nisso, isso ainda não se manifestou? Porque provavelmente tenha pensamentos contrários a esse também. Porque uma coisa é, eu vou conseguir, ou eu tenho já isso na minha vida, ou pensamentos assim, eu tenho que ter uma carreira, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que não sei o quê, mas eu não consigo. Será que não é um pensamento corriqueiro de eu tenho que ter, mas eu não consigo? Então, tipo, não é um sentimento de incapacidade por não ter ainda? Então, observar os nossos pensamentos é a chave para a gente começar a realizar esse processo, tá? Então, a primeira tarefa que eu vou dar para vocês é o seguinte: anotem aí. Vai estar dentro do Trello lá do Notion de vocês lá, mas eu quero que vocês façam as suas anotações durante esse programa, tá? Primeira coisa, separem um diário para vocês fazerem todos os dias essa análise. Diariamente, eu quero que vocês façam a análise dos seus pensamentos. Então, você vai observar os seus pensamentos pela manhã e antes de dormir. Você pode separar 5, 10 minutinhos para fazer isso. E você vai começar a anotar os pensamentos. Então, de manhã, você vai anotar os pensamentos que você está tendo, na hora que você acabou de acordar, antes de pegar celular, antes de tudo. E aí, no final da noite, você vai pegar o seu caderninho e você vai colocar lá os pensamentos que você percebeu que se repetiram. É simples assim, beleza? Por que que esse exercício a gente vai começar com ele? Porque a gente vai precisar observar os padrões de pensamento que a gente tem, e a única maneira de vocês destravarem esses pensamentos corriqueiros que vocês estão tendo é observando eles por no mínimo 21 dias. Depois vai virar um hábito você fazer isso. Hoje, por exemplo, eu já tenho outras maneiras de fazer isso, inclusive dentro do Vision Board, que é o programa, né, no Notion, que eu vou disponibilizar para vocês, para quem quiser ter uma ferramenta online, não é obrigatório. Tem pessoas que vão querer continuar anotando no papel mesmo,
e pegando lá o modelo que eu disponibilizo no online, fazendo o seu caderninho de anotações. Tudo bem, não tem problema. Mas eu criei uma plataforma online para quem quiser mexer no Notion, que está prontinho. Lá dentro do Notion tem inclusive um lugarzinho lá para você anotar seus pensamentos. Hoje eu utilizo no modelo online, mas durante muito tempo eu utilizei esse caderno, escrevendo mesmo de manhã, na hora que eu acordo e na hora de dormir, e aí eu comecei a observar certos pensamentos que se repetiam. É isso que eu quero de vocês. Pelo menos durante 21 dias, todos os dias, faça chuva, faça sol. Depois de 21 dias, vocês vão ter um diagnóstico feito por vocês mesmos de quais que são os pensamentos que já estão instalados na sua cabeça, positivos e negativos. Todos eles são pensamentos. Um vai levar você para frente, o outro está levando você para trás. Não é para você focar só nos negativos, mas é para você realmente começar a escrever e fazer esse relatório, beleza? Ok. Então, o que que a gente vai melhorar aqui no nosso programa, né? A gente vai poder, para quem quer, né, obter uma promoção no trabalho, né? Então, tenho acompanhado que muitas pessoas que fazem esse processo querem continuar no trabalho que tá, mas querem aumentar o trabalho. Você pode ter isso como um objetivo, tá? Expandir, por exemplo, ou redesenhar um negócio seu. Então, se você quer entrar num novo negócio, você vai ter como objetivo ou você expandir esse que você já tem, ou criar um novo, de repente fazer uma transição de carreira igual eu fiz. Uma outra coisa, né, que pode ter como objetivo é de fato fazer a transição de carreira assim como eu fiz, uma carreira bem-sucedida, tendo clientes, isso também é um objetivo. Poder criar um negócio, então um negócio online, né? Então fazer uma transição de carreira é um objetivo. Se você quiser criar um negócio online assim como eu, também é um outro objetivo, né? Por exemplo, quando eu fiz a transição de carreira, primeira vez eu não fiz para ter um negócio online. Primeiro que na época, quando eu fiz a transição, era para ser terapeuta e o formato dos cursos de Teta Healing na época, né, que foi o Teta Healing que me guiou nesse processo, foi essa técnica que eu aprendi, que fez eu me apaixonar realmente pela mente humana e tal, era tudo presencial. Então eu não tinha pretensão de inicialmente ter um negócio online. Durante um bom tempo eu atendi as pessoas no presencial. Só que eu vim do digital, né? Eu fiz uma transição de carreira, eu já era do digital antes. Eu trabalhava para outras pessoas, trabalhava para o Grupo Pão de Açúcar, tal. E aí eu pensei, por que não pegar todo esse conhecimento que eu tenho de marketing já, que eu sou formada inclusive em comunicação social, por que que eu não posso pegar todo esse conhecimento e colocar toda a minha energia para fazer o meu negócio crescer no digital? E aí foi quando eu comecei a colocar minha energia, criei um objetivo de criar minhas coisas online, meus atendimentos online, e aí comecei a atrair mulheres e pessoas que também estavam expandindo no online. E aí eu comecei a fazer, inclusive, ações de marketing para essas pessoas também. Eu era terapeuta, atendia, já fazia desbloqueio e também já fazia ações de marketing, que era o que eu fazia para mim. E assim eu fui setando novos objetivos na minha vida. Então, você também vai poder fazer isso para você, seja no online, seja no presencial. Você vai poder criar e mudar um patamar financeiro, que é o quê? Se hoje você tem uma quantidade de dinheiro, essa quantidade de dinheiro que você tem, ela já está num padrão mental. É muito provável, inclusive, que o quanto você ganha hoje financeiramente esteja sendo um padrão na sua vida há um certo tempo. Existem três padrões e a gente vai falar disso, que é o padrão só de dívidas. Existe o segundo padrão, que é o padrão de pessoas que ganham, mas gastam na mesma proporção, sempre está sem dinheiro. Consegue fazer a quantidade de dívidas que a quantidade de gastos. Então, não importa. A pessoa ela pode ganhar 10 mil, como ela pode ganhar 100 mil. Ela sempre vai estar sem dinheiro.
Esse é o segundo padrão, está no zero. E tem o padrão de pessoas que conseguem acumular, acumular e guardar dinheiro. Nesses três padrões, existe descontroles. Então, quem está no zero, quem vive nas dívidas, está no descontrole. Quem tá no menos um, né? Menos um, menos dois, menos três, está nesse padrão. Quem está no padrão zero também está no descontrole, porque não consegue guardar dinheiro. Se acontece uma crise, alguma coisa, a pessoa sempre está no zero. E pessoas que guardam, tem pessoas que são acumuladoras, né? Também pode estar no descontrole, porque tem pessoas que guardam, mas não conseguem desfrutar nada. Conhece aquelas pessoas que ganham dinheiro, mas tem dó de ir no restaurante? Tipo, a pessoa não desfruta, ela só guarda. Então, esse é o terceiro padrão. Nos três podem ser descontrole, né? Então, o que que a gente pode ter também como objetivo aqui? O objetivo de transformar esse padrão financeiro, sair desse limite que você tá e subir. Exemplo, se você hoje tem o padrão de dívidas, o seu primeiro objetivo pode ser ficar sem dívidas, certo? Então você está mudando o seu limite financeiro. Você está saindo do menos um, está indo para o zero. Como você pode também ter um objetivo de acumular e guardar dinheiro, certo? São dois objetivos. Você vai escolher se você quer o objetivo para ter as suas dívidas pagas ou se você quer guardar dinheiro, fazer investimento. Você também pode ter isso como objetivo, né? Então, eu, por exemplo, sempre tive o padrão de ficar no zero. Eu nunca fui uma pessoa endividada, mas também nunca tinha sido uma pessoa que guardava dinheiro. E aí, o que que começou a acontecer? Quando eu fiz a minha transição de carreira, deu uma desestabilizada, porque eu não tinha dinheiro nem para o zero. E aí foi quando eu comecei a entrar num padrão de dívidas. Porque eu comecei a entrar em cheque especial, comecei a entrar, tipo, num padrão de dívidas. Foi quando eu me percebi naquele padrão e eu falei, bom, tô indo para um padrão que eu não conheço. Quem estava vivendo esse padrão eram os meus pais. Meus pais, eles sempre viveram na dívida. Meu pai, tipo, eu lembro nitidamente, assim, do meu pai sendo cobrado por agiotas, assim, os agiotas indo chamar meu pai porque ele pedia dinheiro, ele sempre teve um descontrole financeiro muito grande. E aí eu percebi, eu falei assim, eu tô voltando para um padrão que nem é meu. Eu nunca fui de dívidas. Eu tô indo para um padrão pior do que o meu, que é o padrão dos meus pais. Então eu coloquei um novo objetivo, que era um objetivo para eu guardar tanto e investir tanto, e aí eu voltei para um novo limite financeiro. Então, esse é um objetivo que você pode ter também, tá? Formar um relacionamento incrível, abundante, próspero, saudável, né? Eu recebi o depoimento esses dias de uma aluna minha, que ela falou, Cá, você me conhece, né? Porque ela já fez curso comigo, eu já atendi ela, já fui minha paciente e tal. E o padrão dela sempre era não se envolver tão profundamente, porque ela tinha medo de ser rejeitada. Então, ela sempre ficava no menos dois, menos três. Então, se a gente fosse colocar no patamar o relacionamento menos, igual ou mais, ela sempre estava no menos, porque ela sempre se sentia desprezada, ela sempre se sentia rejeitada. Quando ela fez o processo do Prospere Somente, ela colocou o padrão zero, que era, que era ela ter um relacionamento saudável, onde ela não dava mais e nem o parceiro dava mais. Era tipo um relacionamento saudável, compatível, cada um com a sua liberdade, ela com a liberdade dela, ele com a liberdade dele, sem aquela ansiedade, sem o medo da perda, sem ciúmes. E ela me mandou um depoimento esses dias falando que ela está num relacionamento saudável. Então ela colocou isso como um objetivo de vida, um relacionamento saudável, e ela conseguiu esse relacionamento, tá? O que que você pode também? Se reconectar com uma pessoa distante, um familiar seu, né? Uma pessoa que você não tem mais contato, que você já brigou, mas que você gostaria de manter, de retomar esse relacionamento. A gente pode fazer todos os tipos de objetivos que a gente quiser. A gente tem 12 áreas na nossa vida. O ideal é que a visão de vida de vocês, que vocês forem criar,
ela seja para todas essas áreas, para que você se sinta completa na maioria dessas áreas, para você ter uma roda mais harmônica. Então, aqui eu estou dando algumas ideias de objetivo, mas se você olhar lá naquela roda, você vai ver quais que são os setores, né? Relacionamento amoroso, financeiro, carreira, felicidade, propósito. Lá tem as 12, né? Se você pegar lá, você vai ver que tem as 12. Cria ali, de repente, um objetivo para cada uma daquelas áreas. Um ou dois ou três. Para a gente começar a criar a sua realidade, tá? Então, se você quiser aumentar o seu círculo social, também é possível manifestar mais pessoas que estejam a ver com a sua energia. Se você quiser, por exemplo, ser líder na sua área, falar melhor, se comunicar melhor, ser uma pessoa mais desenrolada, você também pode colocar isso como objetivo. Você pode, de repente, colocar como objetivo se curar de alguma doença. Você pode também, colocar como objetivo para você ter mais disposição, energia, desenvolver mais o seu mental ou mais o seu emocional. São áreas da sua vida que você vai poder resolver através desses objetivos, né? E nesse momento eu estou trazendo uma visão mais ampla para vocês, para que vocês comecem a ter ideias do que a gente pode criar na nossa vida. Na verdade, a gente pode criar tudo que a gente quiser. E a única coisa que impede a gente de criar é o que a gente acredita. Mas para que a gente possa realmente sustentar esse processo de acreditar naquilo, é quando a gente começa a desenvolver a nossa autoimagem, é como quando a gente começa a desenvolver a nossa autoconfiança. Então, deixa eu compartilhar com vocês os 13 passos que a gente vai percorrer depois que a gente falar de todos esses pilares, né? Então, hoje a gente está falando sobre visão de vida, uma visão mais ampla de vida. No próximo encontro, a gente fala sobre leis universais. No outro encontro, autoimagem. Depois, sobre rotina sagrada e sobre passos a passos. A gente vai destrinchar esses 13 passos. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui quais que são os 13 passos que a gente vai percorrer para criar uma realidade. Me deem um ok a hora que estiver aparecendo aí para vocês. Peraí. Tá aparecendo para vocês? Não? Peraí, o que aconteceu aqui? Foi, peraí. Agora foi. Foi? Maravilha. Bom, então, o primeiro passo que a gente vai elaborar, depois que a gente compreender os 4 pilares, a gente vai trabalhar na nossa crença. A nossa primeira crença, que é a crença de acreditar que aquilo é possível. Deixa eu só ampliar um pouquinho mais a imagem aqui. Pronto. Estão vendo aí os passos? São 13 passos, tá? Então, o primeiro passo é a gente trabalhar na nossa crença de acreditar. Para a gente acreditar, a gente vai trabalhar na autoimagem e as leis universais. Elas vão fazer a gente acreditar que é possível. Junto da nossa crença de que é possível, a gente vai compreender o livre-arbítrio. O livre-arbítrio
é o que vai dar base para que a gente possa decidir melhor e também esse estudo que vocês fizeram da consciência também vai ajudar. Quando vocês não estão decidindo, agora vocês já sabem que vocês estão no nível de criança. Então, como que vocês fazem para passar para o próximo nível, para vocês decidirem? E aí, o terceiro passo é a gente clarear. Clarear o quê? Clarear os nossos objetivos, porque esse é um estudo que vocês vão fazer durante um certo tempo na vida de vocês, para ter mais clareza sobre esses objetivos. Agora a gente vai fazer só o primeiro esboço da vida que você quer viver. Só que no meio do caminho, pode ser que mude um pouco isso. E tudo bem. Antes de você agir para criar, primeiro você vai ter que ter clareza. Exemplo: quando eu decidi que eu queria fazer uma transição de carreira, eu só sabia que eu não queria mais trabalhar onde eu trabalhava, gente, mas eu não sabia nada e não compreendia aonde eu queria chegar. Então eu não tinha muito bem claro, muito bem definido o que que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Hoje, quando eu começo a criar minha realidade, eu primeiro esboço para depois ter clareza. Então, o exercício que a gente vai fazer aqui hoje, que eu já vou dar start para a gente fazer aqui hoje, é para a gente começar a ter clareza antes de definir. Lembra que eu falei que a definição ela vai vir junto com uma ação e com uma decisão? Mas como que eu já vou agir e decidir se eu não tenho clareza? Então, aqui nesse segundo passo, a gente vai ter ferramentas para clarear aquilo que a gente vai decidir. Depois que a gente decidiu e clareou, aí o próximo passo é agir. Então, quais são os passos que a gente precisa dar? Então, junto com o agir, a gente vai ter a compreensão da lei de causa e efeito. Quando eu ajo dessa maneira, eu tenho esse efeito. Uma causa produz um efeito. Se você plantar uma banana, você não vai colher um abacate. Exemplo, na sua vida normal. Se você quer, por exemplo, ser uma influencer digital, quais são as causas que você precisa plantar para você ser reconhecida pelas pessoas? Não adianta você ficar no anonimato, porque você não está produzindo as causas para as pessoas te conhecerem, entende? Ah, não, mas eu tenho vergonha. A gente vai trabalhar na sua autoimagem para que você dê conta disso. A gente vai criar uma autoimagem junto com você para que você dê conta de fazer o que precisa fazer. Quais são os caminhos que você vai chegar no teu objetivo? Vão vir durante o processo, mas aí a gente vai precisar agir. Depois que você decidiu, clareou, agiu. Depois que você agiu, a gente vai trabalhar aqui, ó, no merecimento. O merecimento é a hora que a gente trabalha na autoimagem, porque com a imagem que você tem hoje, talvez você não se sinta merecedora de ter esse benefício na sua vida. É muito provável, inclusive, que se você ainda não manifestou isso que você quer, é por conta de um baixo merecimento também. O merecimento, ele está muito ligado com a imagem que você tem de você mesmo. O merecimento, ele é meio que um regulador, ou seja, você acaba regulando se você merece muito ou se você merece pouco. Porque às vezes você se condena como uma pessoa errada, às vezes você se condena como uma pessoa culpada, e aí quando você se condena como uma pessoa culpada, você baixa o seu nível de merecimento. É como se você se sente culpada por algo e se pune por esse algo que você se culpou, e aí você baixa o seu nível de merecimento. Aí as coisas realmente elas não chegam para você, porque mesmo que elas chegam, você sabota isso que está acontecendo. Exemplo, você quer ter mais clientes, mas você, às vezes, se culpa por você ainda não ter aprendido tudo que você precisava aprender, você ainda não tem uma boa disciplina na sua vida, você sabe que você ainda não é aquilo que você gostaria de ser. Aí você se culpa por isso e se pune por isso e baixa o seu nível de merecimento. E quando você baixa o seu nível de merecimento, você não consegue atrair mais clientes, porque as clientes, elas reconhecem em você que você não acredita que merece. Então,
é quando a gente está atraindo aquelas clientes mais indecisas, que não querem muito, quando a nossa vida começa a dar uma embaçada. Isso está muito relacionado com a autoimagem, porque a autoimagem ela tem tudo a ver com o nosso senso de merecimento, tá? Beleza. O nosso próximo passo aqui vai ser organizar. Organizar o quê? Tudo. Organizar nossos pensamentos, que a gente já vai começar aqui anotando quais são os pensamentos. A gente vai organizar nossos sentimentos. Lá na aula das leis da vibração, a gente vai entender como que o pensamento cria o sentimento e uma tabela, inclusive, que a gente vai ter lá, onde eu vou mostrar uma escala de sentimentos para vocês verem como que está a vibração de vocês nesse pensamento, para que vocês possam ali organizar novamente. A todo momento a gente vai trazendo para a rota. A todo momento vocês vão estar se organizando. Então a gente organiza pensamento, organiza sentimento e organiza a nossa rotina. Porque se você quer chegar num objetivo tal na sua vida, você vai precisar ter uma rotina organizada para você chegar, para você plantar e ter o efeito. Exemplo, eu estou refazendo a minha lista de objetivos agora. Se vocês me acompanham nas redes sociais, eu tenho falado bastante sobre algumas conquistas que eu tive desde a minha última, lista de objetivos, né. Então eu na minha última lista de objetivos, eu coloquei, um apartamento, eu coloquei uma viagem que eu queria muito, que eu vou na próxima semana agora, eu coloquei, um relacionamento que eu até atraí esse relacionamento, estava no relacionamento, mas recentemente agora esse relacionamento acabou, mas ele foi do jeito que eu queria, enfim. E agora eu estou refazendo a minha lista de objetivos, né. Então, eu preciso organizar qual que é os meus passos que eu preciso dar, quais são os efeitos para que eu consiga atingir aquele resultado. Então, quando eu coloquei, por exemplo, o apartamento, eu coloquei o apartamento, eu coloquei que eu precisava visitar os apartamentos, então eu me comprometi a olhar os apartamentos que estavam, disponíveis na minha região. Eu comecei a me organizar financeiramente para poder dar esse passo, eu comecei a me imaginar no apartamento, eu comecei a organizar pensamento e sentimento para que aquilo se manifestasse, tanto de uma maneira invisível, que são os meus pensamentos, quanto em ações práticas que dependiam de mim, para que eu pudesse comprar esse apartamento. Então eu organizei o meu financeiro, eu organizei, tipo, várias coisas, assim, como abrir uma conta na Caixa para que o meu financiamento fosse aprovado, comecei a ter uma movimentação lá, então eu organizei na minha rotina o que que eu precisava fazer para criar a causa do efeito que eu queria. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Depois que a gente organiza, a gente já começa no processo de visionar. Por isso que vocês são visionárias. Porque a gente começa a visionar aquilo que a gente quer. Por enquanto, aqui, ó, só tá no pensamento. Eu acreditei, decidi, clareei, comecei a agir. Estou trabalhando tudo aqui, ó, no meu sentimento e pensamento. E organizei. Aqui eu já começo a visionar, a imaginar, a criar essa realidade. E aí eu vou precisar vir para o próximo passo, que é criar congruência. O que que é congruência? Quando a gente já tem tudo organizado e a gente começa a visualizar aquilo que a gente quer, a gente vai precisar ter congruência naquilo que a gente quer. Exemplo, eu, Karina, um dos meus objetivos lá quando eu estava organizando era o ano passado, né, era ter frequência nos treinos, gostar mesmo de treinar, amar fazer exercícios físicos. Eu comecei a imaginar, organizei tudo que eu queria, me matriculei em uma outra academia, porque antes eu fazia crossfit, mas eu queria realmente tornear meu corpo, fui me matriculei numa academia, dei todos os passos, organizei tudo aqui e comecei a visualizar. Ia adiantar eu fazer tudo isso, mas eu estar incongruente, ou seja, eu não tenho um horário fixo para ir para academia, não fechar esse horário na minha agenda, ficar saindo à noite para acordar, tipo, para ir dormir tarde,
e dormir e acordar tarde e não conseguir treinar, ficar comendo besteira, fritura. Aqui a gente vai precisar ter congruência. Por quê? Senão eu não vou chegar no meu objetivo. O meu objetivo era ter uma frequência de treinos. Percebe que não adianta eu fazer tudo isso aqui, aí chega aqui, eu começo a fazer tudo diferente daquilo que eu quero chegar no objetivo? Não faz sentido. Então, aqui a gente vai olhar para as congruências ou incongruências que a gente está tendo nos nossos hábitos. Então, isso é sobre hábitos, é sobre comportamento. E aí a gente vai praticar, visionar e ir compreendendo aqui no processo. Então, a gente vai ter ferramenta de expansão de consciência para a gente compreender o processo. Eu vou deixar aulas para vocês começarem a perceber. Exemplo, começar a perceber quando a autossabotagem começar a visitar você. Começar a perceber quando os medos estiverem te visitando, como que você compreende seus medos. Começar a compreender o processo, porque se você é a criadora da sua realidade, você não vai poder se esquecer dessas coisas. Você vai ter que compreender que cada passo que você está dando está te levando para um lugar ou não. Exemplo, você quer ter paz na sua vida, mas você vai ficar assistindo Datena? Você não vai ter paz na sua vida, entende? Você quer atrair, tipo, você quer ter, sei lá, todas vocês querem crescer no digital? Todas vocês querem crescer no digital, meninas? Vocês vão precisar compreender várias coisas aqui. Tô dando o exemplo porque eu sei que algumas de vocês aqui querem, tá? Vocês vão precisar compreender coisas que vocês não compreendiam. Exemplo, eu quero crescer no digital. O que que eu vou precisar compreender? Se eu quero ser uma influencer e eu não sei, por exemplo, sobre storytelling, sobre como contar uma história minha para que ela se torne atraente, eu vou precisar sentar e fazer uma lista de tudo que eu preciso compreender no meio do caminho. Eu quero trabalhar no digital e eu quero expandir no digital, só que eu sou uma ótima, hã, pessoa que fala, mas eu não sei nenhuma estratégia de marketing e eu não tenho equipe, então eu vou precisar compreender como é que eu faço tudo isso. Eu quero ter uma marca de sucesso, o que que eu preciso compreender para que eu consiga colocar essa marca de sucesso na vida? Eu quero ter mais dinheiro, eu quero economizar mais, eu quero investir mais, esse é o meu objetivo, eu vou precisar, às vezes, compreender como que eu faço investimento, qual que é a melhor maneira de fazer investimento. É melhor eu aplicar em X ou Y? Será que eu já tenho uma planilha financeira para me organizar? Ou eu só estou querendo? Digamos que quando a gente chegar aqui, a gente vai já ter que compreender tudo que a gente precisa para chegar no nosso objetivo, entende? Joyce, Milena, beleza. Estão querendo crescer no digital. Ou pelo menos colocar a marca de vocês lá. Então, tudo que engloba o digital, vocês vão precisar compreender. Eu, a todo momento, estou tentando compreender várias coisas. Por exemplo, a Leidiane que está aqui, né, Leidiane? Estava na minha outra mentoria. A Leidiane sabe, eu sempre falo para ela, Leide, eu sempre tenho mentores para me guiar no caminho, porque eu sempre estou precisando compreender. Para eu chegar no próximo passo, eu vou ter que compreender muitos passos. Então, por exemplo, hoje eu tenho 49 mil seguidores, mas o meu objetivo agora é 100 mil. Para eu chegar nos 100 mil, com o nível de compreensão que eu tenho hoje, eu não vou chegar. Eu vou precisar compreender mais coisas para chegar em 100 mil. O que, por exemplo? Como que eu faço vídeos mais atraentes? Como que eu faço cortes nos vídeos mais atraentes? Como que eu faço para eu expandir mais no digital? Como que eu faço para eu poder atrair mais clientes? Então, eu vou precisar compreender algo que eu não compreendo. Se eu continuar fazendo só o que eu estou fazendo, eu não vou chegar nesse número. Eu vou precisar compreender.
Exemplo, um outro objetivo que eu tenho, hoje que eu já estou fazendo a minha lista, aumentar a quantidade de alunos meus nas mentorias. Fazendo só o que eu fazia, eu não vou conseguir. Eu vou precisar compreender um novo nível. De repente, uma nova estratégia que eu vou precisar fazer. De repente, o que eu já estou fazendo, que é criar uma esteira de produtos, para as pessoas me conhecerem através dos meus produtos de entrada, para que depois entre numa mentoria minha. Às vezes a pessoa que está entrando agora para me conhecer, ela não vai já entrar direto numa mentoria comigo, porque ela ainda não me conhece, ela não conhece o meu trabalho. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou criando uma esteira de produtos que eu ajudo a pessoa, mas ela vai entrando de repente num workshop, depois ela entra num curso, para depois ela fazer um acompanhamento. Assim eu aumento o meu número de mentorados. Então, eu estou neste momento compreendendo. Então, o que que você vai precisar compreender para você atingir os objetivos que você quer realizar? Aí depois a gente começa na prática de confiar, que é estabilizar o nosso sentido emocional, tirar a nossa ansiedade do resultado, né? Como a Milena falou, eu estou focando só em crescimento e tal. É legal. Só que se a gente fica só focando no resultado, a gente fica ansiosa. A gente, para aprender a confiar, eu vou disponibilizar para vocês técnicas para a gente viver no aqui e no agora. O aqui e o agora vai trazer para a gente equilíbrio emocional. E isso estabiliza a nossa vibração. Lembra que eu falei que quando a gente começar a criar nossos objetivos, a gente vai precisar estabilizar nosso pensamento para trazer aquilo para a realidade? A gente vai precisar também manter a nossa vibração alta para aquilo se manifestar. E aí, esse outro passo é a gente ir aprimorando todo esse processo e, por fim, começar a celebrar as nossas. Tá meio errado aqui, tá? Clebar, mas é celebrar. Celebrar aqui as nossas vitórias e os nossos objetivos. E a gente não vai fazer isso de uma vez só. A gente vai fazer isso todo junto. Está separado para vocês dentro, né, da plataforma, os módulos, mas no final das contas, você vai compreendendo várias partes, você vai estudar em ordem, mas você vai compreendendo várias fases e você vai compreendendo e passando. Então, você terminou de cumprir os 12 passos, depois você volta e você vê de novo, e assim você vai criando um mecanismo até que isso se torne uma coisa simples para você. Vocês dirigem? Quem dirige? Todas vocês dirigem? Lembra como que era quando vocês dirigiam no começo? Não parecia ser um monte de coisa junto? E não parecia que era impossível, né? Você ligar o carro, você colocar a primeira marcha, você ajustar o retrovisor, você dirigir, você ver as ruas, ver as placas, o que que é rua, o que pode entrar, o que que não é. Não parecia que era bem possível dirigir? Esse é um processo que vai parecer no começo um pouco mais desafiador, mas depois que você aprende a fazer, você já começa a dar um direcionamento para sua mente e aquilo começa a acontecer de maneira mais fluida. Nesse primeiro momento, você vai ter que compreender ponto a ponto, e a gente vai ponto a ponto. Mas depois que você compreender todo o modelo, você já começa a criar a vida que você deseja, tendo micro resultados, certo? Então, beleza. Como que a gente já vai começar então a criar a nossa realidade? Antes da gente definir nossos objetivos, antes da gente definir quais que são os objetivos que a gente vai criar para cada área da nossa vida, a gente vai começar com uma rotina ideal. Como que é essa rotina ideal? Eu vou deixar para vocês um exemplo de como que eu criei uma rotina ideal para mim. Vocês vão esboçar num papel um dia perfeito.
o perfect day, o dia perfeito da sua vida. E aí, o que que seria esse dia perfeito? É um dia que contempla tudo na sua vida. Tô vendo que vocês estão falando sim, sim, verdade. Então voltando aqui, né, nesse primeiro momento parece um pouco complicado, um pouco difícil, mas óbvio que vocês vão ter que compreender ponto a ponto, óbvio que vocês vão precisar rever essa aula, rever as outras aulas, tanto que vocês têm acesso a essas aulas para que vocês possam realmente criar a realidade de vocês e ir compreendendo. Então, a parte boa, né, da gente estar nesse modelo online é que tem essas aulas ao vivo, onde eu passo os pilares para vocês, mas aí vocês vão estudar dentro da plataforma com as aulas complementares e revendo esses conceitos para que vocês possam criar. Mas os 13 passos, eles são os 13 passos que vocês vão precisar dar para criar a vida de vocês. Uma vez que vocês fizerem a primeira vez, depois vocês só vão ir lapidando, melhorando, compreendendo melhor esse processo, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a rotina ideal. A rotina ideal, ela é a rotina da sua vida. Ela é a rotina que você quer viver. É como se você pudesse colocar num único dia aquilo que refletisse a visão de vida que você quer ter. Então, quando eu fiz esse documento, que foi no meu outro objetivo, que foi do ano passado, muitas das coisas que estão aqui nessa rotina eu manifestei. Então, qual que era a minha rotina ideal? A minha rotina ideal, eu acordava às 5:30 da manhã, ia meditar, e aí na hora que eu estava meditando, o meu parceiro sentava do meu lado, a gente meditava junto, depois a gente ia junto tomar um café da manhã. Na hora que a gente estava tomando o café da manhã, eu pegava meu celular, e aí eu via notificação de pessoas mandando mensagem para mim, mandando depoimentos, minhas alunas. E aí mesmo com o celular na mão, eu ouvia o barulhinho de vendas da Eduz, de um curso meu que tinha sido vendido, e eu compartilhava com ele, falava para ele assim: "Olha só, caiu uma venda". E a gente ficava muito feliz. E aí eu olhava no meu Instagram e eu via 100.000 seguidores ali, na época foi 50.000. Eu via 50.000 seguidores e eu compartilhava com ele, também ficava muito feliz comigo. E aí a gente descia, ia fazer treino de musculação juntos, e aí depois a gente tomava um banho e eu ia para o meu trabalho, que era dentro de casa, dentro do meu escritório, e ele ia para o trabalho fora, ele me ajudava no meu trabalho. E aí eu me via dando mentorias, respondendo, e aí eu me via fazendo vídeos e tudo mais. E aí depois que a gente passava um dia todo desse, eu me via tomando um café da tarde, eu me via num pôr do sol maravilhoso, contemplando o pôr do sol, e aí ele chegava, aí a gente ia fazer uma janta junto, e a gente assistia um filme junto, e a gente ficava deitado na cama falando sobre as coisas do dia e comemorando. E assim eu criei, em um único documento, uma rotina ideal que contribuía com todos os meus objetivos. Então, veja só. No mesmo dia que eu acordava de manhã, um dos meus objetivos era acordar mais cedo. O segundo era ter um relacionamento amoroso, então eu já estava com meu parceiro. O terceiro era ter 50.000 seguidores nas redes sociais, então eu abria meu celular, eu já via eu com 50.000 seguidores. Um outro objetivo era ter tantas alunas que me mandavam depoimento, e eu contemplei isso no meu dia. E aí depois eu ia treinar com meu parceiro, então o que que eu estou contemplando nesse dia? O outro objetivo meu que era treinar com frequência. E aí depois eu ia, atendia minhas mentoradas, fazia minhas mentorias, meus atendimentos. Outro objetivo meu, aumentar o número de mentorias. E aí, tipo, eu já estava no meu apartamento, inclusive, tá? Só para dizer para vocês que eu já estava vivendo tudo isso dentro do meu apartamento, com o meu parceiro. Enfim, eu consegui colocar dentro de uma rotina
sagrada, que eu chamo de rotina sagrada, todos os meus objetivos. Quando eu via o barulhinho da Edusa ali, que era o barulhinho da venda, o que que eu já estava colocando? Eu tinha colocado em um dos meus objetivos aumentar o meu limite financeiro para 30.000 mês. Isso foi um objetivo último que eu fiz. Então, cada vez que eu via ali, me imaginava com uma venda, eu já estava contribuindo com a minha visualização para o meu limite financeiro. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Faz sentido para vocês que é muito melhor vocês começarem sem nenhum limite, usando toda a energia do seu coração para criar primeiro, que nem uma criança mesmo, sem se preocupar. Eu não quero que vocês se preocupem agora em colocar todos os objetivos, mas eu quero que vocês criem uma rotina ideal. Aquele dia perfeito, aquele dia que deu tudo certo, aquele dia que você era eita atrás de eita, assim, sabe? Tipo, tudo te deixa feliz. Acontece mais uma coisa, tô feliz. E mais uma coisa, você fala assim, uau, 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 é o dia uau. A gente começa grande, a gente começa criando uma visão de vida. A gente começa colocando o óculos da vida que a gente quer viver, e aí depois o que que a gente vai fazer? A gente vai definir isso em objetivos e depois a gente vai criar os passos que precisamos dar para chegar neste resultado. Entenderam? Então, o quanto para vocês que faz sentido agora criar uma vida dessa maneira organizada? Transformar todo o caos da sua mente em cosmos. Transformar toda a bagunça mental, os medos, em realidade. O quanto que esse método, sendo explicado da maneira como eu trouxe aqui para vocês, está fazendo sentido. Gostei muito dessa rotina especial, rotina sagrada, Carla. Por que rotina sagrada? Vocês sabem o que é sagrado? Sagrado é aquilo que é o mais importante da nossa vida. É o mais importante. Eu, Karina, confesso para vocês, eu sempre tive muita dificuldade em me organizar. Muita. Só que a minha desorganização, ela começou a se transformar numa cura para mim. Por quê? Porque a minha desorganização, que era o meu caos, ele estava me prejudicando em todas as áreas da minha vida. Desorganização financeira, desorganização física, desorganização mental, desorganização em todos os pontos. Então, eu ficava aqui, ó, manifestando o que eu queria, mas tudo desorganizado. Quando eu entendi que eu precisava transformar a minha vida numa rotina, eu entendi uma coisa que eu quero que vocês entendam. Quando a gente ritualiza uma rotina, ela fica muito mais gostosa. Uma coisa é você fazer por fazer. Tipo, ah, eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar, eu tenho que me organizar. Outra coisa é vocês colocarem isso num patamar energético e espiritual. Então, quando eu desenvolvi esse nome, rotina sagrada, para mim deixou de se tornar uma obrigação. Porque uma rotina sagrada, ela tem muito mais a ver em criar minha realidade através dos princípios de Deus. Então, tudo que eu faço é com prazer. Eu preciso me organizar fazendo, de repente, um template para vocês, para as minhas alunas. Antes era um parto eu parar para fazer isso. Por quê? A minha habilidade era só falar, não era organizar. Eu não tinha uma rotina. E isso me prejudicava e naturalmente prejudicava as pessoas que eu mentorava. Na época eu não mentorava, eu dava curso. Mas para me tornar mentora eu tive que me organizar. Porque o que que é a mentoria? Não é você dar um passo a passo prático para as outras pessoas?
Então, como que eu ia dar um passo a passo prático, sendo que eu não tinha um passo a passo prático? Então, eu tive que eu me organizar para poder ajudar minhas mentoradas. Então, olha só, o meu objetivo era mentorar. O que que eu precisei compreender? Que para eu mentorar eu precisava me organizar. Então, eu precisei estudar maneiras de organização pessoal. E aí comecei a estudar organização, organização, e coloquei esse nome, rotina sagrada. Porque é sagrado. O sagrado, ele não se mexe. O sagrado é aquilo que vai trazer os seus objetivos, mulher. Se você quer criar a realidade que você quer na sua vida, você precisa cumprir essa rotina sagrada. E ela se torna linda e ela se torna sagrada. Isso, rotina sagrada, total sentido. Beleza? Então, qual que é o próximo passo de vocês, mulheres? O próximo passo de vocês, primeiro, deixa eu compartilhar com vocês aqui um mapa mentalzinho, que vai ficar mais fácil. Peraí. Peraí, gente, que tá demorando um pouquinho para abrir. Prontinho. Olha só, eu vou compartilhar com vocês o documento que eu comentei. Quando aparecer, me dá um ok. Foi? Tá. Então, aqui é o nosso onboarding. É aqui que vocês vão se encontrar, tá? Aqui a gente tem todas as fases que a gente vai passar e eu vou ir liberando as tarefas conforme a gente vai fazendo aqui as mentorias, tá? Para vocês não se perderem. Depois, no final da mentoria, já vai estar tudo aberto. Aí vocês vão organizando isso, o que que vocês precisam fazer. Aqui, diagnóstico emocional, dentro aqui já vai ter as aulas para quem não fez fazer. E vai ter já incluso aquele PDF, já com as perguntas, já vai ter o raio-x, tudo aqui bonitinho para vocês. E essa aula aqui é criando a sua visão de vida. Então, vocês vão clicar aqui nessa aula. Vai abrir essa abinha aqui. E aí vocês vão ter um cronograma que ainda não está pronto, tá? É só uma, uma visão de coisas que vocês vão fazer. Mas agora, direto, o que que a gente já vai começar a fazer? Vai estar lá a lista de tarefas. Criar um diário pessoal. Aqui, peguem um caderno só para isso, tá? Eu tenho um caderninho vermelho que eu gosto do caderninho vermelho para fazer as minhas anotações diárias. Não precisa ser vermelho, mas eu gosto do vermelhinho porque o vermelho eu acho rápido. Inclusive, quando eu fazia curso de Teta, eu peguei a mania da criadora do Teta Healing, porque ela levava esse caderninho para todos os lugares
e bolsa de mulher é aquele, né, aquele caos. Então, eu comprei esse caderninho, capa vermelha, onde eu coloco aqui rotinas, coloco tudo. Crie um diário pessoal, tá? E aí, diariamente, anote pensamentos e sentimentos 2 vezes ao dia, manhã e noite, por 21 dias seguidos, tá? Segunda coisa que vocês vão fazer: rotina sagrada. Que na verdade ainda não é a nossa rotina sagrada. A rotina sagrada ela vai se transformar quando a gente criar os nossos hábitos. Agora, vocês vão fazer uma rotina ideal, que eu chamo de perfect day, ou seja, o seu dia perfeito, que é aquele dia perfeito, mágico, o dia mágico, que contempla todos os seus objetivos, o máximo possível. Aqui você ainda não vai definir seus objetivos. Eu sei que você já tem aí coisas que você já tem clara. Não se preocupa com isso. Aqui a gente vai começar a fazer um esboço, tá? Eu quero que vocês coloquem a sua criança para imaginar isso. Quando você coloca a sua criança para imaginar, ela vai alto. Eu quero que vocês vão bem alto. Eu quero que vocês sejam ambiciosas nesse dia perfeito. Não vai tipo assim, ai, será que não é muito? Não, não é muito. É o seu dia ideal. O que que seria o seu dia ideal? Não importa o que seja, você vai pôr tudo para fora, tá? E eu vou deixar uma música para vocês fazerem esse exercício. Eu vou deixar o link para vocês aqui, para vocês clicarem no link e vocês fazerem esse exercício para criar uma imaginação bem fértil, uma guiança mesmo para vocês explorarem, se conectar aí com o seu eu superior. E o seu eu superior é a parte mais elevada que existe na sua alma, para que você possa realmente se permitir criar a sua vida ideal. E aí eu vou deixar também um exemplo da minha rotina ideal, para vocês verem como eu criei. Essa rotina ideal, ela pode ser, por exemplo, uma carta que você está escrevendo para você mesmo, como se você estivesse lá no futuro já. Pode ser uma carta, pode ser, por exemplo, uma lista. Então, acordei e fiz isso, aconteceu aquilo, você pode colocar em lista, como você pode escrever como se fosse um diário, sabe? Você está escrevendo num diário como é que foi o seu dia ideal. Não tem problema. A carta minha, do exemplo meu, é isso daqui, ó. A minha carta, ela é tipo um diário, como se eu estivesse contando como que seria um dia ideal, como se eu estivesse escrevendo um diário à noite. Sabe esse diário que eu tô falando para vocês? A minha maneira foi como se eu estivesse escrevendo como foi o meu dia, fazendo um diário. Mas aqui você pode escrever do jeito que você achar melhor, não tem problema. E aí a gente vai fazer esses exercícios essa semana. Eu já vou liberar algumas aulas para vocês complementarem aonde essas aulas que eu vou trazer para vocês vai ser sobre a criação da realidade, o poder dos pensamentos, o jogo da vida, sobre como a gente compreender melhor. São aulas de expansão complementares que vão ajudar vocês a já começarem a expandir a sua realidade e entender como que os pensamentos funcionam. Beleza? Compreenderam? Então agora eu vou abrir para possíveis dúvidas e desabafos. Eu quero que vocês me contem
da semana passada para cá, o que que aconteceu de desafio. A Milena ontem participou da live, né, Milena? E já falou que teve alguns desafios. Então, esse espaço agora é todo de vocês. Deixa eu permitir aqui que vocês ativem o próprio som. Então, quem quiser falar, já abre aí, que a gente vai. O objetivo é você falar quais são os desafios que você está tendo e se você precisa de algum direcionamento para essa semana, o que está pegando. Quem começa? Quem quer começar, né? Caso vocês queiram. Karina, Olá. eu tive uma dúvida em relação às coisas que nós havíamos comentado na aula passada. Como é que eu me liberto dos débitos emocionais? Bom, vamos lá. A semana passada foi uma aula de conscientização. A conscientização é você tomar consciência de que você está criando débitos emocionais, que é muita quando a gente está na dependência emocional. A dependência emocional é a gente colocar a nossa energia numa energia de uma outra pessoa e tá em débito com aquela pessoa. Você está depositando muita energia naquela pessoa, porque você tá dependente emocional dela. Então, a aula passada é para você tomar consciência. Então, imagina como se fosse uma conta matemática. Quando você está com débito na conta, o que você faz? Eu tenho que pagar, de alguma forma. É isso. Primeiro, antes de pagar, você tem É, que parar de gastar, né? sim, Imagina, você está com débito emocional, aí você pega o teu cartão de crédito e continua passando o teu cartão de crédito. Você vai só aumentar o seu débito emocional, sim. certo? Certo. Então, o primeiro passo para sair do débito emocional é tomar consciência. Se você tomou consciência, você já percebeu mudanças no seu comportamento em relação a essa dependência emocional dessa semana para cá? Ah, sim, com certeza. Eu já Então, percebi, já teve coisas que, um afastamento, coisas diferentes, já começou a acontecer. maravilha. Sim. Então você já está diminuindo o débito, porque você não está investindo mais. Então, a minha recomendação: faça uma lista de todos os comportamentos que você já mudou, só por você ter tido consciência. Por que que eu estou falando para você fazer uma lista? Tudo que a gente tem de ganho e de perda, a gente começa a fazer listas para nossa mente entender. Senão a gente deixa muito no campo das ideias, entendeu? Minha recomendação é você fazer uma lista de todos os comportamentos que você já teve de mudança, porque só esses comportamentos que você teve, você já não está mais no débito. O débito, ele só continua acontecendo se você não tem consciência dele. A partir do momento que você tem, você vai começar a mudar seus comportamentos. Então, você está com débito financeiro. Aí vamos supor, todo dia você ia no iFood. Você não sabia que estava com débito. Você estava ali, ó, só passando o cartão e não queria nem saber. Vocês seguem o Teodoro na rede social? O Teodoro, ele é muito brincalhão e ele fala: gente, comprar é diferente de pagar, tá? Comprem, dane-se o que que você vai pagar. E assim, é sobre isso, é você ter consciência de que você estava no débito emocional. Mudou o seu comportamento, você já está diminuindo o teu débito. Você não está mais apostando a sua energia ali. Aí, beleza. Qual que é o próximo passo? Depois que você anota tudo que você mudou nos seus hábitos, depois no nosso laboratório a gente vai ter um remédio contra a culpa, porque existe essa contrapartida. Muitas vezes a gente está no débito emocional, na dependência emocional do outro, e a gente se culpa por isso. Então, quando a gente começa a entender essa culpa, a gente começa a se libertar dessa culpa. Então, lá no laboratório emocional, teremos maneiras de você se liberar da sua própria culpa com exercícios, tá? Mas nesse primeiro momento,
Só de você fazer esse exercício já vai ajudar você a reconhecer que você não está mais em débito, porque você agora tomou consciência, entendeu? Ah, entendi. Obrigada, Karina. Fez sentido para você? Ah, fez sim. Então faça isso, anote para você mostrar então para sua mente que agora você não está mais no débito, você está se comportando, você está diminuindo ali a sua dívida, beleza? Obrigada, Karina. Quem mais? Meninas, pode abrir o áudio, Milena. Abriu? Sim, Abriu. Gente, que mentoria está sendo essa? Que desafio, mas está sendo assim a melhor coisa. Então, tudo para mim foi muito difícil no dia da primeira aula, porque era o início, eu sou esteticista, era o início do primeiro dia de um pós-operatório, e eu aqui na aula, e eu tinha paciente às 10 horas, era o primeiro dia. E aí eu falava assim, não, eu quero. Mas assim, tudo para mim, eu estou num processo de organização financeira. Então eu falava assim, não, eu não posso passar crédito. E aí eu fui em 2 horas de atendimento, e aí eu fui me organizando, não, vai ser à vista. Vai ser à vista, tá? Então foi uma coisa que eu fui e fez e deu certo. Aí eu sou muito leiga na parte de tecnologia. Eu sou de 1979, eu costumo dizer. Então, na hora que veio as informações de plataforma, eu falei, eu vou desistir, não é para mim. Não é para mim, eu não vou investir um dinheiro que não vai dar certo, porque eu estou com pós-operatório, é atendimento uma consecutiva da outra, como eu vou fazer tarefa? Aí eu falei, não, eu vou conseguir, eu estou aqui para isso. Se não foi por acaso, aí tá. E aí eu preciso fazer a tarefa. Eu gosto de anotar. Não sei se você vê, Karina, nas aulas eu estou escrevendo, porque assim, o escrever para mim é uma coisa assim que mentaliza assim em mim, sabe? Eu gosto de prestar atenção e vou escrevendo. Aí na sexta-feira eu consegui ver as músicas, né? Que foi a música, e eu comecei a ouvir as músicas e eu acho que mexeu com alguma coisa. Que eu cheguei no condomínio, eu estava com um vestido que nem estava ventando, meu vestido ergueu lá nas alturas. Eu falava, gente, eu comecei essa mentoria, tudo tá dando errado. Que é isso? De repente, uma porta de não sei quantas toneladas pressiona meu braço. Eu falei assim, gente, que loucura, eu não vou desistir, eu não vou desistir. E assim, uma das coisas, né, assim, que eu creio que não foram negativas, foram assim, desafios. E hoje a aula assim foi incrível, né? Eu comecei a aula com atendimento, eu falei para a cliente, começa a minha aula agora. E aí o link, eu falava assim, meu senhor, eu preciso, e eu creio que agora essa mentoria vai ser a chave, a virada da minha vida, sabe? Então teve já afastamento que não foi na aula, eu não consegui participar da aula ao vivo, né? Que foi a primeira aula, eu estava em atendimento e a paciente já estava em estágio de bem grave, então eu tive que sair da aula. Mas o dia da primeira aula, que foi para a gente se decidir mesmo, ali naquela aula eu já comecei a ter afastamento na minha vida de pessoas. Eu tenho uma dependência emocional, né? E tinha uma pessoa assim que ela era muito invejosa, ela não podia vir na minha casa que tinha uma coisa ela queria, eu não conseguia ver isso. E no dia da primeira aula, em poucas palavras, eu falei: caracas, olha essa mentoria, eu preciso disso. Então, essa é a chave. Então, são essas coisas que eu queria partilhar, que isso está me trazendo alegria, porque foi a melhor coisa, sabe? Para mim. que legal, Milene. Ontem, né? Eu acho que muitas das dúvidas que você estava tendo foram retiradas, ou pelo menos clareadas na live de ontem, né? Sim, foi incrível.
Eu vou compartilhar com vocês a live de ontem, vai ficar salva dentro da plataforma. Outras lives também vão ficar, e a gente também vai ter um conteúdo aprofundado disso quando a gente estiver falando das leis universais e da autoimagem, tá? Porque é o seguinte, quando a gente decide fazer uma mentoria como essa, a gente está querendo crescer. E quando a gente está querendo crescer, uma coisa é fato. Junto com a luz que a gente está querendo acessar, vai vir toda a sombra. A gente vai ser provado em todas as nossas decisões. Quando vocês decidiram estar aqui, isso já é uma decisão. Esse já foi um primeiro objetivo. Talvez vocês não tinham clareza que era isso que vocês precisavam. Mas a partir do momento que vocês falaram, nossa, eu acho que é isso que eu preciso, isso já se transformou em um objetivo e você já manifestou isso. Manifestou, vão ser colocadas várias situações desafiadoras para vocês não estarem aqui ao vivo. Vai acontecer. Né? Desafio. Sim. Vai acontecer de pessoas que vão ver a mudança de vocês e vão tentar te parar, porque é uma mudança de consciência muito grande e a gente muda comportamento e as pessoas que estão ao nosso redor, elas não querem que a gente cresça e não é nem por maldade. É porque é assim, ó, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Quando você começa a crescer, você começa a dizer mais não para as pessoas, você começa a dizer mais sim para você Sim. começa a crescer, a mudar a sua energia. E para as pessoas que estão próximas, elas não entendem. Elas falam assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa pessoa? E elas vão querer saber o que está acontecendo. E algumas vão se afastar, porque o Me- crescimento, ele causa em algumas pessoas um medo de perder aquela pessoa que você é. Às vezes acomodada, às vezes procrastinadora, às vezes insegura. Sabia que as pessoas se aproveitam da nossa insegurança? As pessoas se aproveitam, Sim. porque quando a gente está insegura, algumas pessoas crescem. E quando a gente começa a ficar mais segura? Essa pessoa ela começa a se sentir insegura. Né? Então vão É isso acontecer mesmo. percalços e nessa live vocês vão entender, porque ela ficou muito boa, inclusive, por isso que eu vou colocar ela na mentoria. Porque realmente a vida vai nos provar, e isso chama prova da verdade. A vida vai provar você para ver se você está firme no teu objetivo, É isso mesmo. né, Leidiane? Então, hoje eu estava vendo, tipo, a Cláudia também colocou lá no grupo, ai, tudo tá, na hora que a gente está focando, acontece alguma coisa. Segura firme, gente, vai acontecer mesmo, para provar. Só que a parte boa é, se você passar da prova, aí é só alegria, aí é só celebrar. Tem que segurar firme. E aí eu gosto de trazer a analogia de Jesus, né? Jesus só é Jesus porque Jesus passou pelo deserto, tá, minha gente? Né? Não, ele não seria Jesus, não. Ele passou pelo deserto, ele passou pelas provações. E aqui a gente vai passar por muitas provações. Você vai sentir medo no processo, você vai querer parar, porque é o seguinte, né? A partir do momento que você for criar uma nova vida para você, que são esses seus objetivos, você vai precisar se transformar numa nova pessoa. E a transformação de consciência, ela é doída. Porque a gente acha que a gente quer crescer, mas no final das contas a gente quer continuar no mesmo lugarzinho quentinho. E se você continuar no mesmo lugarzinho quentinho, você não vai crescer. Esse lugarzinho quentinho que você tá, ele vai criar a mesma realidade que você tá dando conta de criar agora. Você só vai criar uma nova quando você sair do lugarzinho quentinho e você se tornar uma nova pessoa. Se você quer ser uma empresária de sucesso, não adianta você ficar no quentinho.
Porque uma empresária de sucesso, ela vai lá para o campo de batalha, ela vai lá se provar, ela vai lá fazer uma live quando precisa fazer, mesmo sabendo que pode ser que num primeiro momento ela esteja manifestando pessoas para a live dela, mas ainda ela não conseguiu criar essa realidade, mas ela precisa fazer a parte dela, entendeu? Porque é exatamente esse movimento que vai trazer mais pessoas. Se ela ficar só no quentinho e não abrir a live, ela não vai ter pessoas. É meio que aquilo, né? Tipo, qual é o segredo de Tostines? Tostines é mais fresca. Como é que é? Tostines é mais seca porque é fresquinha ou é mais fresquinha porque é mais seca? Tipo, não tem uma resposta exata aqui. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que a vida vai provar para ver se você cresceu. E essa criança ferida que está aí dentro, ela vai precisar se transformar numa adulta. E essa adulta que está aí dentro, ela vai precisar também dar uma relaxada de vez em quando e se tornar criança, né? É o equilíbrio. Então, contem comigo nessa jornada. Aproveitem o Gratidão. processo de mentoria para acelerar os processos. Porque quando você está junto, tanto comigo quanto com vocês, dentro de um grupo, isso fortalece energeticamente. A gente está numa egrégora. Tá todo mundo querendo crescer. Eu tenho anjo, vocês têm anjos, e eles estão colaborando para o nosso crescimento. Juntos somos mais fortes. No dia a dia que o Amém. bicho pega, né? Então, utilizem o grupo para compartilhar, para tirar dúvidas, para a gente se apoiar ali. Continue utilizando as músicas, porque essas músicas elas impregnam, elas são pequenininhas. Aquele pupurri, vocês ouviram? Todas vocês acessaram a playlist? São letrinhas pequenas, porque elas pegam aqui na Men- mente, não é? Sim. Elas pegam. Men- E aí, quando eu vejo, eu não tô nem pensando nelas. Sei lá, tô na cozinha, aí daqui a pouco, eu sou saudável, forte e próspera. Aí eu falo, olha só, uhul, não tô precisando nem me esforçar para pensar. Aí é quando a gente começa a perceber que as coisas estão fluindo, porque eu não tô mais precisando forçar para pensar coisas boas. É nesse nível que eu quero treinar vocês. Eu quero que vocês Entendi. realmente mantenham a frequência, porque a gente também vai entender lá na aula de leis e de vibração, eu amo essa aula também, que os nossos objetivos, eles estão numa frequência maior do que a nossa, tá? A hora que eu chegar lá nessa frequência, puf, deu match, eles vão se manifestar. Então, eu elevo o meu pensamento para eu me manter nessa frequência. E essa é a construção da vida, porque o que a gente vai entender aqui é que não é só sobre você manifestar, mas é você dar conta de sustentar o processo, porque eu tenho certeza que o que você já manifestou hoje, você não quer perder. Se você está no relacionamento, você não quer perder esse relacionamento. Todos os confortos que você já manifestou, você quer manter. E a ideia é essa, é manter o que você já tem e manifestar mais coisas, aquelas que você ainda não reconhece que já está dentro de você. Então, seguimos juntas. Algum direcionamento, ô, Milene, para essa semana? Você precisa? Não entendi, Karina. Algum direcionamento você precisa para essa semana? Eu acho que eu estou equilibrada. Acho que só com a aula de hoje já deu para me dar uma equilibrada. Maravilha. Então, é isso, querida. Carla, Lidiane, Gratidão. gratidão. Vocês querem falar, querem, enfim, desabafar, usarem aí o tempo. Então, eu quero falar para a Milena que eu escutei, eu vi ela falando e eu lembrei muito de mim, lembra, Karina, que eu bati cabeça, foi um, lembra? E aí
E quando eu comecei, você já tinha esse olhar, né, de que, olha, vai acontecer coisas. E aí eu ainda brinquei, né, que falei, nossa, como é que você adivinhou que ia acontecer tanto aquilo, né? E você falou, não, já era previsto, né? Porque crescer dói, né? Então, foi um processo, foi um processo muito difícil para mim no início. Mas a parte boa é que depois que a gente consegue identificar os sabotadores, nossa, tudo muda, porque daí a gente já começa a ter um olhar lá na frente de como que a gente quer que os resultados aconteçam. E assim, é maravilhoso, porque hoje em dia, tudo que acontece assim, na minha vida, eu já paro e penso, não, como que eu quero que o resultado seja? E eu canalizo a minha energia para aquilo, e aí acaba que as coisas acontecem do jeito que eu planejei. Então, é muito assim, depois que a gente identifica os nossos sabotadores, aí vai embora, aí fica muito automático, né? Igual você falou, é igual dirigir um carro, você pega e vai, você não, não tem mais erro, né? Maravilha. Essa parte boa. No início é difícil, é complicado, mas depois fica tudo mais leve, mais fácil. Não que não vai mais existir percalços, vai, com certeza, mas a gente começa a olhar, né, de uma nova maneira, de uma maneira diferente, tem um olhar diferente, e esse olhar diferente, a maneira como a gente vai olhando, nossa, muda tudo, porque parece que fica tudo muito mais fácil, né? Nossa, totalmente, assim, eu lembro, assim, a Leidiane, ela entrou num processo muito profundo, né, porque ela já entrou numa mentoria individual, vocês imaginam? Tipo, aqui a gente está numa mentoria em grupo, a gente vai passito a passito. Na mentoria individual, ela já é, assim, um processo mais profundo mesmo, e também porque a Leidiane estava fazendo uma transição de carreira específica, tal, ela estava com projetos específicos, né. Então a gente já começou muito forte. E aí as coisas vieram muito forte para ela, de tipo, realmente sofrer um acidente físico, bater a cabeça, ir pro hospital e o caramba, e ter que adiar tudo que ela estava fazendo, só que era sabotador. Então, dependendo do nível de consciência, a gente vai tentar se parar de alguma maneira. Durante os nossos processos, eu vou falar para vocês sobre minhas autossabotagens. Gente, já aconteceu, eu quebrei o braço no CrossFit. Eu quebrei o braço no CrossFit o primeiro dia que eu fui. Depois de um tempo, eu falei: "Não, agora eu vou". A vida inteira, agora eu vou. Pois eu fui e quebrei o braço. Então, assim, por que que eu não quero que isso aconteça com vocês? Porque isso só aconteceu comigo porque eu não sabia do processo. E a Lidiane depois aprendeu a lição e começou a perceber os sinais. Acontecem vários sinais no caminho. Estourou até o cabo do portão de casa. O carro saiu, estourou o cabo de aço. Eu falei, gente, que livramento. Mas muitas vezes, quando a gente já começa a ficar consciente, esse nível de autossabotagem começa a desaparecer, porque a gente já fica ligado, né. Eu, por exemplo, quando quebrei o braço no crossfit, eu não percebi os sinais. O meu celular caiu na água. Eu fui para o crossfit sem celular, sem nada. Já não era um sinal para eu ficar em casa? O que que eu ia fazer no crossfit sem celular, sendo que olha o que aconteceu, quebrei o braço, lá no CrossFit, ninguém, tipo assim, eu não quis que me levassem para o hospital, porque eu achei que tinha só luxado. Aí voltei a pé, me sentindo culpada por não ter pegado uma carona, que ser a durona. Aí quando você cai, aí você fica com vergonha de ter caído? E aí você fala para as pessoas assim: "Não, não, não foi nada não, tá tranquilo". E tinha sido. E aí eu fui embora a pé para casa, cheguei em casa à noite, eu moro sozinha, não tinha um celular para ligar para ninguém, eu passei a noite inteira sentindo dor, e no dia seguinte fui para o hospital que a minha irmã me levou, e eu quebrei realmente o braço e o cotovelo, imagina a dor que eu passei à noite. Mas vários sinais aconteceram, e a vida estava me provando, é que eu não olhei os sinais. Então, como a Leidiane falou, quando você descobre os seus sabotadores,
você consegue lidar com eles. E durante o processo, cada vez vai ficando mais claro, e eu quero que vocês vão compartilhando para eu ajudar vocês a identificá-los. Porque quando vocês sabem deles, eu, por exemplo, ó, recentemente, um sabotador começou a me visitar. Eu tenho acordado bem cedo, né? Acordo às vezes 4h30, 5h30, porque eu gosto de ficar 1 hora fazendo minha rotina, meditando. Eu gosto de tirar 1h30 para mim hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Antes eu tirava, tipo, 20 minutos. É que eu fui amando esse processo, esse ritual, e aí às vezes acorda, tipo, 4h30, 5 horas, tal, só para ficar 1h30 fazendo esse processo. Aí o sabotador mais novo começou a não despertar. Tipo assim, meu relógio, não, meu celular não tava despertando mais, eu não tava entendendo. Aí eu falei, peraí, aconteceu uma, aconteceu duas. Quando foi na terceira, eu falei assim, eu vou comprar um despertador, aquele mais badalhosca que existe, que não vai dar ruim. Eu fui e comprei um despertador, aquele que ia mais simples. Não tem sabotador comigo, não. Então é isso, a todo momento eu descubro os sabotadores e eu vou lá para criar a realidade que eu quero. Tô aqui fazendo uma brincadeira, porque pode ser um sabotador leve, que é só o seu celular não despertar na hora que você gostaria, como pode ser um que tá forte ali, pode causar uma dor de garganta no momento que você precisa fazer uma live, que pode causar uma batida de cabeça na hora que você tem a mentoria marcada, não é mesmo, Lidiane? Eu lembro que era uma mentoria de destrave ainda que a gente ia ter, que era o dia que ela ia se destravar, né? Era, e aí eu levei um escorregão e bati a cabeça e fui pro hospital, fiquei internada e Pois é. E aí a gente passa pelas provas da verdade e aí vai diminuindo. Então é tudo isso que a gente vai passar e eu vou passito a passito mostrando o caminho para vocês. Beleza, minhas lindas? Combinado? Então eu vou mandar uma mensagem agora para vocês lá no grupo, para que vocês me digam lá no grupo qual foi o maior insight que vocês tiveram aqui, beleza? Eu vou encerrar aqui. Essa aula entra para vocês até amanhã na plataforma, junto com o nosso link desse onboarding, para vocês fazerem os exercícios de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula, na nossa próxima semana. Beleza? beleza. Obter esses conhecimentos é um caminho sem volta, com certeza. É uma página que vai virar na vida de vocês e não tem volta. Eu gosto de dizer que quando você vê essa informação, você colocou esse óculos, não tem como desver. Ou seja, se você se sabotar daqui para frente, eu pelo menos sou com a minha consciência limpa, porque eu vou mostrar todos os seus sabotadores e vou ajudar você a identificar todos eles. Você só vai continuar se sabotando se você quiser. Então, o que eu posso te dizer é que 100% das coisas que a gente quer realizar, se 90% é sabotador e 10% é só direcionamento, o meu trabalho aqui está mais em ajudar vocês a reconhecerem os sabotadores de vocês do que de fato colocar a mão na massa, porque eu só vou direcionar você para um caminho que dá super certo. E se você só fizer a sua parte, você vai criar a realidade que você deseja, não é mesmo, Lidiane? Tá aqui para mim não, pra não mentir. Então, alguns sinais aparecendo por aqui. Vai ficar cada vez mais claro, Carla. Cada vez mais claro. Cada vez mais claro e nítido. Porque esse é meu trabalho. Destravar e dar um direcionamento para vocês. Então, contem comigo. Um beijo, minhas lindas. Boa noite. Ótima semana para nós. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.